Paz do Senhor para os irmãos. Eu tenho a palavra de Deus para a sua vida, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 5, do versículo 12 em diante. O título é A Cura de um Leproso. A palavra do Senhor ela nos diz assim: E aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Mas vai e disse: Mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. A sua fama, porém, se propagava mais e mais, por isso ajuntava-se muita gente para ouvi-lo e para ser por ele curada das suas enfermidades. A gente observa aqui, né, que esse leproso, ele está com uma doença ali terminal, uma doença que não tem cura. E ele vendo que o Senhor Jesus estava naquele lugar, e ele sabendo que nada para o Senhor era impossível, que o Senhor ali curara qualquer doença, independente se era uma doença ali mortal ou não, uma doença que não se curava facilmente, mas para o Senhor nada é impossível. E esse leproso, sabendo disso, ele chega no Senhor e diz: Senhor, se o Senhor quiser me curar, o Senhor pode curar. Porque o Senhor pode todas as coisas. E o Senhor diz: quero ser limpo. E a palavra do Senhor nos diz que a fama do Senhor Jesus só aumentava, só se propagava. E vinha muitas pessoas para, além de ouvi-lo, ser por ele curadas, né, das suas enfermidades. E ali havia, sabe, grandes multidões que procuravam a Jesus para serem curadas de suas doenças, né, de suas enfermidades. E tem muitas pessoas, amados, que elas só procuram, você vê aqui que muitas pessoas, elas procuravam o Senhor também para serem curadas de suas enfermidades. Tem muitas pessoas que elas só procuram Jesus não por quem ele é, por ele ser o Filho de Deus, por ele ser o Salvador de nossas almas, por ele ter, sabe, ali comprado os nossos pecados, né? Na cruz do Calvário, a preço de cruz. Não foi um preço, sabe, de ouro, de prata, de bronze, de alguma joia preciosa, mas foi ali a preço, sabe, de cruz, de sangue. Ele mesmo sendo santo, perfeito, imaculado, ele compra os nossos pecados na cruz do Calvário, sabe, nos libertando da escravidão do inimigo. Ele nos liberta, nos dá a chance de ser salvo, de nos relacionarmos com o Pai novamente. E tem pessoas que em seu tempo procuravam a Jesus para serem curadas de suas enfermidades. Muitas pessoas ali não procuravam a Jesus por quem ele era, por ele ser o Salvador de nossas almas, por ele ser o Senhor Jesus, o Messias, que veio para nos libertar da escravidão espiritual, da escravidão eterna. Procurava ali porque elas queriam algo, porque elas queriam para si uma cura. Então elas iam procurar Jesus. E não tem diferença nos dias atuais. Nos dias de hoje tem muitas pessoas que elas só procuram a Jesus quando elas estão bem. Se todas as áreas da vida dela tá indo bem, elas estão na presença do Senhor. E tem muitas que quando tudo desanda, elas ficam chateadas e elas saem da presença do Senhor. Porque tem pessoas que só ficam na presença do Senhor se tudo estiver andando bem em suas vidas. E tem pessoas que só vêm para a presença do Senhor quando está passando alguma adversidade, quando está passando alguma luta, sabe, quando está sofrendo, quando ela está necessitando que o Senhor solucione algo para ela, ajude, entre com providência dentro da situação, do cenário difícil dela, ela procura a Jesus. Mas quando o Senhor muda toda a história, todo o contexto, todo o cenário, muda a situação dela, da água para o vinho, ela se esquece quem é o Senhor.
ela se afasta do Deus vivo, porque ela só estava buscando ao Senhor, porque ela queria algo para a sua vida. Ela estava buscando para si algo que agradara ao seu coração. Tem muitas pessoas que são assim, que elas só estão na presença do Senhor porque elas querem algo do Senhor, seja, né, uma questão ali na saúde, seja questões materiais, seja alguma coisa relacionada a isso, mas não simplesmente por quem é Jesus, por ele ter, sabe, comprado os nossos pecados ali na cruz do Calvário, e não pelo véu do templo ter se rasgado e hoje termos o privilégio de podermos entrar na presença do Senhor a hora que quisermos, e não por quem é o Senhor Jesus, que nos trouxe de volta para perto do Pai, para perto de Deus, para nos relacionarmos com o nosso Criador. Porque a natureza ela é caída. O pecado entrou no mundo e ali o homem se afastou do seu Criador por causa do pecado. Mas o Senhor Jesus veio justamente para mudar esse cenário de perdição. E tem muitas pessoas que elas não se importam com o sacrifício que Jesus fez por nós. A morte dele foi morte de cruz, morte terrível. Morte que ninguém gostaria de vivê-la. Só ele ali suportou tudo que ele viveu por amor a mim e a você. Infelizmente, assim como muitos nos tempos de Jesus procuravam o Senhor Jesus, não para ouvir apenas a palavra dele, mas porque ali buscavam a cura para si. E muitos ali, quando o Senhor os curava, dava as costas e nem olhava para trás, nem agradecia. Como aqueles 10 leprosos, o Senhor curou 10. O Senhor curou 10, mas dos 10 só um voltou para agradecer ao Senhor Jesus. E esse era samaritano. Esse fazia parte de um povo que os judeus detestavam, que os judeus não se davam bem. Falavam tanto mal daquele povo samaritano, mas dos 10 leprosos, o único que veio agradecer a Jesus pela sua cura, pela sua libertação, por Jesus ter devolvido a sua saúde, foi aquele leproso samaritano. Só ele veio agradecer e glorificar o nome do Senhor Deus de Israel. Então tem muitas pessoas que elas não agradecem, sabe? Que elas estão na presença do Senhor, mas buscando algo pessoal, buscando algo que agrada ao seu coração. Os dias atuais não tem diferença, continua até pior. É muito joio no meio do trigo, se passando por trigo, enquanto na realidade é joio, é semente ruim, é semente que envenena. Entendeu bem? Que está na presença do Senhor, não por quem Jesus é, o Salvador de nossas almas, mas porque estão querendo algo, estão querendo se esconder por trás do Evangelho de Cristo, porque simplesmente querem algo para si. E por isso que estão na presença do Senhor. Aí quando o Senhor concede aquele algo que tanto aquela pessoa almeja, a pessoa esquece quem é Jesus. A pessoa se afasta do Senhor Jesus. Porque tem pessoas que só estão na presença do Pai quando elas estão bem, mas quando as coisas apertam, elas se afastam. E tem pessoas que quando estão bem se afastam, e quando as coisas apertam, elas se aproximam do Senhor. É alguém que vive vacilante, é alguém que tem uma fé vacilante, uma fé instável, que só está quando precisa. Se ela está precisando, necessitando de um socorro, é que ela busca estar perto do Senhor. Mas quando ela não precisa mais, ela se esquece, ela se afasta, porque ela não está ali por quem Jesus é, mas porque ela está necessitando de algo. Que nós venhamos estar na presença do Senhor, que nós venhamos nos relacionarmos com o Deus vivo, com o Senhor Jesus, por quem Ele é, pelo que Ele fez por nós, por Ele ter comprado os nossos pecados, por Ele ter, sabe, nos trazido de volta, nos levado de volta, para nos relacionarmos com o Pai, com o nosso Criador, com Deus. Porque depois que o véu do templo se rasgou,
Nós temos o privilégio de entrarmos na presença do Pai, de falar com Deus a hora que nós quisermos. Hoje é acessível, que antigamente era restrito a certos grupos. Antigamente era restrito, mas depois que o véu do templo se rasgou, depois que o Senhor Jesus comprou os nossos pecados, hoje nós temos o privilégio, a liberdade de nos relacionarmos com o nosso Criador, com o nosso Deus, e que nada para Ele realmente é impossível. Ele pode sim abençoar você, Ele pode sim dar uma cura para você, Ele pode sim abrir as portas para você, mas não esteja só na presença do Pai por conta daquilo que Ele pode lhe oferecer, mas esteja na presença do Senhor da glória por quem Ele é, o nosso Salvador. Amém? Deus o abençoe.